Shalom, meus irmãos, que a paz da terra seja contigo, com todos, né? Continuando mais um estudo do que diz o livro sagrado e do que contradiz a suposta palavra de Deus. No caso, estou falando questão do Novo Testamento. Mas vamos fazer nossas preces, né? Que a gente costuma fazer nossas orações em hebraico samaritano. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Yad, Vayetat Shema Eloach, Afka Lebabak, Afka Nafshaf, Afka Meldak, Vayu Adebari Aile Shanukiam, Sabak Ayon Lebabak, Ushanintima Lebaneco da Birtabima, Abshiptak Babetek, Avliktak Baderek, Bashkaba, Kyokyuma, Kakshatima Lutaliadek, Vayu Tatafobionenek, Katatima Mazuzot, Betmavsharek. Essas peças que eu acabei de falar aqui, essas bênçãos que eu lancei sobre você, o leitor e estudante também, está escrito no meu canal, está lá em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 4 ao 9, certo? Então, continuando aqui sobre as contradições do Novo Testamento, do suposto livro, né? Olha só, eu tenho aqui em minhas mãos a Bíblia, né? Que as pessoas gostam, os cristãos chamam de sagrada, que para continuar não tem nada de sagrado, mas sim de contraditório. Olha só, aqui o Nazareno diz que os judeus conheciam e sabiam de onde ele era, né? Só que lá em João, capítulo 8, verso 14, de repente o Nazareno parece que teve, um lapso de memória e disse que os judeus não conheciam e nem sabiam de onde eles vinham. Aí eu pergunto, sabia ou não sabia? Tá entendendo o negócio? Sabia, era, não era, foi, não foi, né? Aqui também tem uma coisa interessante aqui, é que o Nazareno disse que ele não veio abolir a lei e os profetas, de acordo com Mateus 5,17. Só que aí o Paulo, suposto discípulo, né? Ele, lá em Atos 24,14, o seu fiel discípulo Paulo, mesmo confessando que acreditava em tudo que estivesse escrito de acordo com a lei e os profetas, lá em Atos 24,14, ensinou que o Nazareno aboliu a lei na sua morte. Isso lá em Efésios 2,15. Que lei que ele aboliu? Qual a autoridade que ele tem para abolir a lei, se nem o dono da lei aboliu a própria? O Eterno disse que a sua lei é perpétua, é imutável, intransferível. Como é que um Deus pode ser de duas palavras, se ele mesmo disse que serão para gerações, para sempre? Tá entendendo? Outra coisa que eu tenho interessante aqui é sobre Simão do Cirene. Aqui no livro de Mateus 27,32, Marcos 15,21 e Lucas 23,26, eles atestam que Simão, o Cirene, levou a cruz pelo Nazareno. Mas só que João, capítulo 19, verso 17, diz que não. João não viu nada disso. Ele afirma que o Nazareno, ele mesmo levou a cruz até o local da crucificação. Se um livro só se contradiz, se eles não se apoiam, eles não têm validade. Não tem validade. Põe isso na cabeça, eles não têm validade. Se um livro não dá força para o outro, sinto muito, filho. Cai tudo por terra. Tá entendendo? Outra coisa que eu tenho aqui é a genealogia do Nazareno. Olha que interessante. Aqui fala que o Nazareno não pode se confirmar em sua genealogia como filho de um só ancestral. Por quê? Porque em Mateus 1, 6, 7 diz que ele é descendente de Salomão. Só que Lucas, capítulo 3, verso 31 a 32, diz que ele é descendente de Natã, irmão de Salomão, ambos filhos de Davi. Só que aí tem um problema, tanto de um como de outro. É que ele é filho de um Deus, e um Deus não tem genealogia. Tá entendendo? Sem contar que ele não é descendente nem de Salomão, e muito menos de Natã. Já que ele diz, mas são descendentes da tribo de Judá. Tem um problema, a mãe dele era levita. E o pai dele, quem é? Não é o tal Espírito Santo, a pombazinha? Como é que ele pode ser o escolhido? Cai por terra todo tipo de profecia desse cara. Veja só. Aqui diz também que a profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, fala que o Messias, ele reinará em Israel. A profecia judaica de que ele reinará em Israel.
Mas só que o Nazareno aqui ele diz que o reino dele não é deste mundo. João 18, 36. Ah, irmão, mas o reino do eterno não é sei o que tal. Meu filho, o profeta vai reinar aqui na terra com o poder divino, assim como o profeta Moshe Rabbeinu, que a paz esteja com ele, reinou. A profecia é para cumprir para um homem terreno, não é para um homem celestial, um cara que é filho de sei lá de quantos. Tá entendendo? Outra coisa que eu tenho a dizer para vocês também aqui, é essa aqui, ó. Que João, ele escreveu que os soldados romanos pregaram o Nazareno na cruz. Mas só que Pedro, que talvez não enxergasse tão bem, disse que foram os judeus que pregaram Nazareno na cruz e o mataram, lá em Atos capítulo 2, verso 23 e Atos 5:30. Eu pergunto, foram os cristãos, romanos, judeus, quem foi que pregou ele? E aí? Quem estava levando ele para o madeiro, quem era? Não eram os romanos, não. Quem estava julgando ele lá, não eram os seguidores que estavam perto dele lá. Como é que fica essa história? Romano, judeu, cristão, que é isso? Como é que fica? Porque, ó, Paulo, ele ensinou que a ressurreição do Nazareno é a base da salvação para os cristãos. Lá em 1 Coríntios 15, 12 ao 19. Só que tem um probleminha. Lucas discorda. Lá em Lucas 16, 27, 31, ele diz que antes o Nazareno ensinou que a ressurreição não é a base para a salvação, mas sim a obediência a Moisés e aos profetas de Israel. E aí eu pergunto, é ou não é a base? E aí, como é que fica? Primeiro que a base de uma salvação é a Torá, é o livro do Eterno, crer no Eterno, guardando seus mandamentos e serei aquele que fazer parte da aliança do Eterno. Aí se você achar que quem foi batizado será salvo, quem não quer para o inferno, vai estar difícil mesmo, porque todo mundo da Torá e do Taná ninguém se batizou. E outra, o Eterno não manda ninguém se batizar, fica como? Porque o batismo surgiu a partir de João Batista. Agora eu tenho uma pergunta a fazer, quem batizou João Batista? A irmã, mas ele não precisava porque ele era homem da profecia. Mas que homem de profecia? O que preparou o caminho para alguém? Tá difícil, meu amigo, porque nem isso combina. Aí que eu também tenho aqui, que ele você vê que o Nazareno é um Deus encarnado. Onde? Onde é que se encontra? Será que se encontra esse respaldo dentro do judaísmo? Em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque em lugar nenhum, no entanto, em outras religiões pagãs, na época, o conceito era bem comum e ainda nos dias de hoje, essa formação de um semideus. Outra coisa aqui que eu gosto de ver, você pensa que eu não conheço a Bíblia? Aqui em João 10:30, Nazareno diz, eu e o Pai somos um. Só que em João 14, 28 diz o seguinte, ele fala que o Pai é maior do que eu. Nesse texto, o Nazareno, ele se coloca de pé de igualdade com um Deus, Pai dele lá, contradizendo o livro da Torá. Por quê? Porque João 10:30 está dizendo eu e o Pai somos um. Só que a Torá diz que o Eterno diz eu sou um e não há outro. Olha que fantástico. Ele diz eu sou um e Deus nenhum há comigo. O que diz o mandamento? Não adore outro além de mim. Não tem outro Deus. O nosso Todo-Poderoso, ele é unicista, ele é único, errado, é um. Ele não é trinitariano, dualista ou qualquer outra coisa. Ah, Pai, Filho, Espírito Santo, ou seja lá quantos for. É contraditório. Aqui, a outra que eu tenho aqui para você também, que é bem interessante aqui, é que lá em 1 Reis 3:30, o Eterno diz que nunca um rei se levantaria com maior glória e sabedoria do que Salomão. Só que lá em João 18:33 ao 37, Mateus 27:11, fala que o Nazareno, que não negou seu pretenso rei, porque lá em Mateus 12:42, disse que ele é maior do que o próprio Salomão, contradizendo o Taná, que o Taná diz, ó, você viu que em 1 Reis 3:13, diz que não haveria rei maior do que Salomão. Aí o Nazareno, eu sou o maior de todos os reinos. Mas o reinado do Messias é terreno. Então, qual é o do Jesus aqui? Qual o governo? Ele governou aqui porque fala que assim que aparecesse o profeta, ou assim que aparecesse o Messias, ele governaria, reinaria, juntaria as 12 tribos. Eu te pergunto, ele juntou que tribo? Que reino ele governa na terra? E aí, meu amigo? Porque a profecia fala que ele vai, o profeta,
vai reinar sobre a terra. Assim que ele apareceu, reinou. Aí vem um cara e diz que, ele veio, mas reinou quem? Mas o meu reino não é desta terra, não é deste mundo. Oxe, mas a profecia não fala que ele é que o livro sagrado Torá diz que ele vai reinar na terra, assim que ele aparecesse? Sei não, viu? Olha essas profecias. Outra coisa que eu tenho aqui interessante é que o Nazareno ele incentivou os discípulos a se armarem de espada para realizar uma revolução. Por quê? Porque este era o objetivo da sua vinda na terra. Por quê? Lá em Lucas 22, 36 e 23, 2 ao 3, ele diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Mãe contra filho, filho contra mãe, pai, e assim vai. Aqui em Mateus 26, 51 e 56, vendo que era inútil a ação armada de seu discípulo em seu favor, ele proíbe o uso da espada. Porque aqui em Marcos ele proíbe, lá em Lucas ele realiza, ensina a violência. Tá entendendo? Negócio complicado. Outra pérola, por que eu estou passando esses aqui? Para você entender, quando eu estou entrando no assunto mais contundente, para você entender onde é que está a falha da Bíblia que você tem. É a Bíblia que você tem. Né? Não sou eu que estou inventando essa história, está na sua Bíblia, um livro que a igreja romana inventou e te deu na tua mão e que tu acha que é sagrado. Tá entendendo? Aqui eu tenho nas minhas mãos aqui, é que o Nazareno diz que dos alimentos que ingerimos, nada vai ao coração. Vai tudo para os intestinos e dali para o esgoto, de acordo com Marcos 7, 18. Mas, Paulinho, como sempre, em Atos 14, 17 também aqui, ele discorda. Paulo, ele pregava que dos alimentos que ingerimos, algo vai para o coração em forma de sangue. Eu pergunto, vai para o intestino, não vai, passa, não vai? Não dá, gente. Põe mãos na consciência. Não tem como ser um livro feito pela igreja, pelo império, o grande império aí, que até os domina nas escuras. Tá entendendo? Eu tenho aqui minhas mãos também aqui, sobre a questão de Isaías. Porque Isaías, ele predisse que o servo do Eterno não seria destruído até estabelecer a justiça na terra. Isso está lá em Isaías 42, verso 4. Só que Mateus 12, 18 ao 20, diz que o Nazareno, aqui os missionários aplicam essa profecia, morreu como todos os seres humanos, pois era mortal, Marcos 15, 37. E a justiça que ela não foi estabelecida na terra, já que ele morreu. Desde então, como esclareceu o próprio Paulo em Romanos 3, 9 ao 10, o cara bateu a biela. E se ele morreu, cadê o reino? Porque o profeta vai reinar sobre a terra, haverá aí que você viu lá atrás que eu falo sobre Tareb, e aí na profecia judaica, fala que esse reino vai governar, e vai trazer a paz a Israel, e Jesus trouxe o quê? Guerra, confusão. Entendeu? Olha quem você está seguindo. Outra coisa que eu tenho para dizer a você que é sobre a questão do sepulcro. Quantas mulheres foram ao sepulcro do Nazareno após a sua alegada ressurreição? Né? De acordo com João 20, verso 1, foi apenas Maria Madalena. Presta atenção, vai contando aí. Aqui João 20, verso 1, foi Maria Madalena. Segundo Mateus 28, verso 1, foi Maria Madalena, que estava acompanhada de uma Maria. Ninguém sabe que Maria é essa. Né? Já o Evangelho de Marcos 16, 1 e 2, diz que, vendo melhor, ele afirma que além das duas Marias, existia uma mulher chamada Salomé presente. Já aumentou a quantidade. Só que, por sua vez, Lucas, capítulo 23, que eu estou com a Bíblia aqui, capítulo 23, verso 54, 55 e 24, 1 e 10, Lucas escreveu que muitas mulheres foram ao sepulcro, inclusive Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e outras mulheres que estavam com ele. Aí eu pergunto, apenas Maria Madalena? Maria Madalena e uma outra Maria que ninguém sabe quem é? E aí, foram quantas mulheres para lá? Tá vendo como é que é o negócio? O Nazareno diz que o ensino dos escribas e fariseus era correto e deveria ser obedecido, de acordo com Mateus 23, 1 ou 3. Só que Mateus 5, 20, no entanto, ensinou que os seus discípulos deveriam ser mais justos e os escribas, fariseus, e condenou a obediência dos fariseus aos mandamentos da Torá,
lá em Lucas 18, 9 ao 14. Aí eu te pergunto, era correto ou não era correto? E aí? Tá entendendo? Não podemos esquecer que graças ao Novo Testamento, o fariseu virou sinônimo de quê? Do que o Nazareno declarou-se manso e humilde de coração lá em Mateus 11, 29. O termo foi usado ridiculamente. Só que aí em Mateus 15, 20 e 27, ele chama a pessoa de cadela. Ele chama uma gentia de cadela. E usou um chicote de corda para expulsar as pessoas do templo. E é manso e humilde de coração. Imagina se ele fosse docinho. Aqui, o Nazareno disse que ao Satã, que só o Eterno deveria ser adorado, que Mateus 4,10. Mas só que o próprio, lá em João 4,23, ensinou que se adorar apenas o Pai. Aí lá em João 9,38 e Mateus 8,2, 9,18, ele consentiu em ser adorado e não repreendeu os seus adoradores. Algo que os anjos não aceitaram. Na época do 19,10. E o Nazareno, mesmo sendo menor do que os anjos, aceitou isso aí. É que pode. Te proíbe, você diz, o pessoal norte não pode adorar, e daí ele pediu, ele se deixou ser adorado. Sendo que o Criador deixou bem claro, o Torá deixou bem claro, que ninguém pode adorar outro além do Eterno. Aí você vem adorar Jesus. Se você adora até os anjos, imagina o seu líder religioso aí. Você morre por ele, ele nem putiu para você. Aqui também fala que o Nazareno, na tenridade, segundo Mateus, ele foi levado de Belém ao Egito, lá em Mateus 2, verso 1 e 3 ao 15. Capítulo 2, verso 1 e 3 ao 15. Mas só que Lucas discorda, como sempre, dessa versão. Por quê? Pois após o nascimento, ou seja, 40 dias segundo o preceito da Torá, lá em Levítico capítulo 12, verso 2 ao 4, e capítulo 12, verso 6 ao 8, oitavo dia de nascido. Só que o menino ainda estava em Jerusalém, cumprindo os rituais, e depois, os pais do Nazareno e o menino voltaram a Nazaré, Lucas 2, 21 a 24 e ao 39 a 41. Eu pergunto, e aí como foi que aconteceu? Ele estava em Jerusalém, foi para o Egito, cumpriu ou não cumpriu? Porque uma hora ele tá lá fugindo da galera lá que tá matando as crianças. Outro texto, ele tá lá cumprindo o 8º dia de nascido, levando o cordeirinho. E aí, meu amigo, como é que fica? Ele fugiu, ele ficou. Outra coisa. Por que mataram um monte de bebê e deixaram João Batista? Não, porque ele era o... Não. Quer dizer que morreu um monte de gente ali. Só que essa história da matança, eles tiraram da Torá e colocaram aqui como para dizer, olha, é a mesma coisa que aconteceu lá, aconteceu com o nosso Salvador. Sinto muito, meu amigo. É um plágio. Outra coisa também, que é a ascensão do Nazareno. Ele subindo. Teria ocorrido na Galileia, onde ele proferiu suas últimas ordens, de acordo com Mateus 28, 16, 20 e Marcos 16, 7 e 19. Mas só que Lucas, de novo, Luquinhas, discorda. A ascensão ocorreu em Betânia, perto de Jerusalém, onde morava o discípulo amado Lázaro, de acordo com Lucas capítulo 24, versos 50 e 52. Eu pergunto, foi na Galileia ou foi na Betânia? Vai saber, né? Eu sei que foi, na minha opinião, e na opinião de muitos, foi no Galileia. Outra coisa aqui, onde foi proferido o famoso Sermão do Monte? Sabe que foi no monte? Olha só, Mateus 5,1 assegura que foi no monte mesmo. E Lucas, como sempre, Lucas, é o cara. Ele sempre discorda do discípulo dele. Até porque ele nem discípulo era. Lucas 6,17 diz que foi num lugar plano. Eu te pergunto, foi no monte ou foi num lugar plano? Mas o monte pode não. Monte plano. Entendeu? Monte não é plano. Plano é assim, tá vendo a tela do celular aqui, ó? Plana. Você não sabe o que é plana, não é assim estudar. Agora, qual dessas profecias que você citar aqui, o Nazareno, qual dessas profecias é verdadeira? Nenhuma. Pedro negaria 3 vezes antes de o galo cantar uma vez, lá em Mateus 26, 34, 75, 74, 75. Só em Lucas 22, 60. Mas só que Marcos 14, 30, 72,
fala que foi antes o galo cantar 2 vezes. Aí de outra briga ainda, porque João 13:38 diz que eu negaria 3 vezes sem o galo cantar, sem que o galo tivesse cantado nenhuma vez. Eu pergunto, vou aqui, ó. Foi 3 vezes? Foi antes do galo cantar 2 vezes? Ou ninguém cantou? Ou cozinharam o coitado do galo, botaram pra memer e aí ficou como? Tá vendo como é que é o negócio? Aí você acredita ou não? E o julgamento do Nazareno ocorreu perante o Sinédrio. Aí diz que foi à noite, logo após sua prisão, Marcos 4:17, 43 até 72. Só que Lucas, como sempre, nunca concorda, né? Lucas diz que não, que o julgamento ocorreu foi de manhã perante o Sinédrio, né? Mas segundo João, diz que não. Segundo João, não houve reunião no Sinédrio, mas apenas Anás interrogou Nazareno e depois enviou Caifás, está em João 18:13. E aí? Foi à noite? Não houve, foi de manhã? Ou não houve nada? Lembra que eu falei que não pode se julgar, eles eram o período da Páscoa, ninguém podia julgar ninguém? Era proibido? É proibido? Agora eu pergunto, o Nazareno foi pregado aonde? Foi pregado aonde? Foi pregado na 3ª hora, ou seja, 9 da manhã, como viu Marcos 15:25, ou ele foi pregado após 6ª hora, meio-dia, de acordo com João? Mãe, 9 ou meio-dia? E aí, fica como? Você que quebrou o sábado, né? Já tinha que enterrar ele. Logo após o suposto batismo, imediatamente veio o Espírito, o impeliu aí ao deserto, onde ficou, de acordo com Marcos 9 ao 13, 40 dias. Só que é interessante aqui é que não é bem assim. Mas João, foi no dia seguinte, ele ainda se encontrava no mesmo local onde ocorreria o batismo. Estava pregando lá. Aí outra coisa, como é que a pessoa pode saber com detalhe de riqueza como ele foi tentado, se nem ele contou a tentação para ninguém e nem tinha ninguém com ele a não ser ele e Satanás? Entendeu? Mas ele pensa, quem estava com ele? Ele não contou. Ah, mas foi o Espírito Santo. Que Espírito Santo? Viu o Espírito Santo contando para ele? Tem alguma parte do texto? Agora vamos aqui a quem as mulheres viram no sepulcro. Já falei isso aqui. Foi um anjo, um jovem, 2 homens, 2 anjos. E aí foi quem? Tá entendendo? Então, meus amigos, é o seguinte. Isso, tudo que você está aprendendo no nosso canal, tudo que você está vendo e comprovando a sua própria Bíblia, é mostrando que na realidade o que você tem como Salvador não passa de um mentiroso. É. Ah, irmão, se você tá falando isso, você vai sofrer as consequências. Tá aí, tem gente que acredita nele, tá morrendo, passando por um mau bocado, clamando a ele, sendo de várias igrejas e morrem. Meu amigo, o que acontece, ou deixa de acontecer na sua vida, não tem nada a ver. Se você acredita em Nazareno, não deixa de acreditar. Você é humano. Você tem probabilidade de acontecer várias coisas na sua vida. Tá entendendo? Eu tenho aqui em minhas mãos aqui um resumozinho que eu quero fazer bem aqui. É o seguinte, vou ler aqui, ó. Os cristãos, ele pode até pensar dessa forma, né? Tipo, eu preciso acreditar nisso, pois eu não quero ir para o inferno. Mas o que eles não sabem, o que os cristãos não sabem, é que acreditando ou não, se seguirem as leis, já estarão no mundo vindouro. Por quê? Porque até a mais pérfida alma retornará ao eterno. Quando você morrer, queridinho, você vai passar pelo julgamento, você vai passar, não interessa se você acredita ou não. Mas se você acreditar, você estará num lugar, não é, Jim? Se você não acreditar, você estará no mundo esperando ser julgado, infelizmente. Independente desta lei chamada Nazareno, todo mundo vai passar por um julgamento. Então, que o Eterno te abençoe. E aí nós iremos falar no próximo vídeo sobre refutando a farsa do nascimento, de acordo com Isaías 7. Que o Eterno de Israel te abençoe, te dê um bom dia e um bom descanso. E a gente continua a nos encontrar. Que o Eterno te abençoe. Shalom, aquele forte e maravilhoso abraço.